Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei o horário que você vai estar assistindo, mas aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. E na oportunidade de hoje, nós vamos dar início aí. Você já se perguntou? Não, para um pouco e pensa. Você já se perguntou como é que uma pessoa se livra do uso compulsivo da substância chamada crack? Em algumas localidades, Noia, né? Como é que uma pessoa consegue se livrar dessa substância química? Exatamente. Ano 2008. Ano 2008 estava eu completando 18 anos de idade. Já vinha do uso compulsivo de outras substâncias químicas quando um certo dia estava eu numa noite, numa porta de um clube de festa, esperando ali, olhando o movimento, reparando tudo que estava acontecendo. Eu estava lá. Quando de repente saiu de lá o meu tio, ao qual não vou revelar o nome, mas era um tio, mas não um tio parente da minha mãe nem do meu pai. Era um tio que era um ex-marido de uma das minhas tias. Exatamente. E ele apareceu juntamente com outra mulher e ele perguntou para mim aonde era que vendia substância química, justamente essa, o crack. Eu já tinha ouvido falar da substância química chamada crack e alguns dos meus colegas, algumas das pessoas que eu conheci, já tinham me alertado do perigo que era essa substância. Já tinham me falado sobre o perigo que era aquela substância. Muitos diziam para mim, cara, se envolve com a maconha, se envolve com a bebida, se envolve com o que for, mas nunca se envolva com crack. Beleza, então daquela noite lá ele perguntou isso para mim, eu falei, cara, ali, vamos lá. Mas a minha intenção não era usar a substância química, o crack, não. A minha intenção era beber com ele, porque depois ele iria beber, assim ele falou. E eu estava sem dinheiro, é por isso que eu estava na parte de fora, e também estava lá. E surgiu, entre aspas, a oportunidade. Num curso de terapeuta que eu falo, que eu dei aula, eu falo dessa questão, motivo, meio e oportunidade. Então estava ali a oportunidade, o meio que me levou foi esse tio. Ele já era usuário, só que ele era o tipo de usuário relacionado ao que nós conhecemos naquela época, de esportivo. Simplesmente usar quando ia beber, quando estava numa balada, dessas coisas. Beleza, então nós fomos lá, compramos tudo, e lá mesmo ele começou a usar na casa de uma outra pessoa que nós mal conhecia, e começamos a usar. Eu estava com eles, e eu não poderia dar para trás naquela situação, porque até mesmo nós estávamos num território que não pertencia ao nosso, então eu não poderia simplesmente estar lá com eles e não usar. Era uma questão de honra, entre aspas, entre nós, da nossa turma que andávamos por lá. Então beleza, então eu comecei a usar, mas eu usei de forma, pensando eu, forma sábia. Puxava a fumaça, mas não deixava ela vir para os pulmões. Deixava aqui, presa, dentro da boca. E isso foi indo aí, como o crack, ele inalado, tragado, dura ali em torno de 4 a 5 segundos, não davam para eles perceberem que eu não estava usando de verdade, mas eu estava mesmo, E beleza, então quando terminou, antes de terminar na realidade, eu peguei e falei que eu iria sair, iria embora, precisava ir para casa, tinha uma mulher me esperando, mas era mentira, não tinha ninguém me esperando. E ainda levei um pedaço comigo. Beleza, no dia seguinte fui para a escola, tal qual eu era voluntário na época.
Chegando na escola, eu estava lá, e aí apareceu um amigo meu, um pai de um grande amigo meu, que infelizmente veio a óbito em 2019. E ele veio, ele estava lá e eu sabia que ele era usuário, eu peguei, passei para ele o pedaço que eu tinha levado. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Alguns meses depois, estava eu em casa, com o dinheiro, e aí eu peguei e fui na boca, aonde vendia, e comprei. E comecei a usar. Daquele instante em diante, os usos eram frenéticos, ou seja, era constante. Eu não conseguia mais parar. Era como se estivesse ali um redemoinho que me puxasse para dentro da tempestade ali, daquele círculo. E tudo que girava era para a substância química. Tudo era em torno da substância química. Como diz ali no livreto, ou seja, do NA, Narcóticos Anônimos, vivia para o uso e usava para viver. Todos os dias meu corre era para isso. Era para o uso. Sendo uma pessoa já magra, fiquei ainda pior. Corpo esquelético. E aí, antes do final do ano, consegui uma esposa, naquela época, e também um emprego. Era tudo que eu sonhava, eu dizia que a partir do momento que eu tivesse uma esposa e um emprego, eu iria mudar de vida. Mera ilusão. Por que mera ilusão? Porque quando você está, vou dizer você não, quando eu estava no uso compulsivo da substância química, eu não me importava com mais nada, porque todo o dinheiro que eu pegava era relacionado para compra. Eu não conseguia tirar 50 reais para comprar um sapato para mim. Aqueles 50 reais iriam fazer falta na substância química que eu precisava comprar. Eu manipulava minha própria mente, acreditava em minhas próprias mentiras para comprar a substância química todos os dias. Todos os dias. E aí vem a fase que para muitos é fatal. Começa-se, além das mentiras, que são com grande frequência, vêm os pequenos furtos que depois vão aumentando ao tempo. Eu comecei a furtar coisas de casa, pequenas, para ninguém sentir falta. Como eu gostava muito de assistir filmes, novelas, gostava de ler bastante naquela época, e ainda gosto, mas naquela época lá em si. E sempre eu gostei muito daqueles filmes de polícia, até os dias de hoje. Inclusive, terminei de assistir agora algumas séries policiais que eu gosto muito, me encanto bastante, e de advogados. Eu gosto muito mesmo. Então, eu comecei a fazer furtos sem deixar digitais. Comecei a me imaginar num filme de Hollywood, como um grande ator. Estava eu lá, chegava... Se tivesse um celular, que naquela época não era fácil qualquer um ter celular. 2008, na nossa região, no nosso bairro onde eu morava, Paragominas, no bairro Najibão, não era qualquer um que tinha celular não. Se encontrasse um celular assim, em cima de uma bancada, eu não pegava. Não pegava por quê? Eu sabia que estava muito fácil. Eu gostava do difícil. Agora, se estivesse dentro da bolsa, eu colocava a luva para não deixar digitais. E nem tinha esses recursos todos para uma investigação, para colher lá digitais, essas coisas. Não tinha. Mas eu pensava ser inteligente, sábio. Eu botava a luva, ia lá e furtava. Se tivesse 200 reais dentro da bolsa, eu pegava 100 e deixava 100.
Ou seja, eu não dava um prejuízo total. E esses pequenos furtos foram me viciando cada vez mais, porque os furtos era para sustentar o vício do uso compulsivo do crack. Então eu tinha que ter, eu tinha que comprar, eu tinha que ter. Eu pensava comigo mesmo, eu tenho que ter, eu não consigo não ter. E eu comecei a mentir. Mentira vai, mentira vem. Um dia eu fui pego em flagrante, no furto. E a moça, ao qual foi lesada pelos danos do dinheiro que estava dentro da sua bolsa, que no dia anterior eu peguei, e no dia seguinte fui tentar pegar mais. Meu vacilo, ainda bem que aconteceu aquilo. Ainda bem que aconteceu aquele vacilo. Quando estava eu novamente lá, retirando, ela chegou e encontrou-me. Fora as outras vezes que outras pessoas quase me pegaram em flagrante. Uma outra vez eu estava lá dentro da sala da diretora, mexendo na bolsa da diretora, mas como eu já tinha muito conhecimento com a parte da direção, então assim, eu tinha uma confiança pessoal, porque eu era do estilo manipulador para conseguir aquilo que eu queria, que era o uso do crack. Então eu chegava, me aproximava, pegava a confiança e dava o checkmate. Estava eu nesse dia lá mexendo na bolsa da diretora quando a secretária apareceu e me viu. Falei, vim pegar a coisa aqui para a diretora. Ela desconfiou, mas também nem tanto. Não deu muita importância. Mas dessa outra moça, quando ela pegou me em flagrante, ela não alertou ninguém, não falou para ninguém. Ela me deu uma oportunidade. Ela fez algo que foi impactante para mim. Ela falou, não vou te denunciar. Eu já tinha 18 anos, era prisão. Eu não vou te denunciar, mas você vai devolver o dinheiro que você pegou. E outro detalhe, você vai prometer para mim que você vai mudar. E eu, dentro da minha mente, dizendo, vou mentir para ela, vou entrar na mente dela e ainda não vou pagar esse dinheiro. E eu conversando com ela e tudo bacana, quando ela percebeu, ela me deu o checkmate. Ou seja, quando eu pensei que eu estava manipulando ela, ela estava me trazendo para a realidade. Para a realidade. E ela mesma me falou que tinha amigos, mas quais ela conhecia, que também eram usuários de substância química, o crack em especial, mas que trabalhavam. Não sei se ela estava mentindo, mas quando eu estava no uso, eu conheci diversas pessoas que usavam aos finais de semana, no final do mês, a cada 3 meses, a cada 5 meses, eu conheci. Então, eu acreditei. E aí ela me trouxe para essa realidade. Para me voltar a sonhar e lutar pelo que eu quero. Trabalhei, fui moldando aos poucos o meu comportamento, mas eu percebi que eu não estava conseguindo. Quando eu percebi que eu não estava conseguindo, e aí eu fui a um traficante, peguei uma certa quantidade para me vender, assim eu fui falar com ele, ele falou, não vou te dar, porque eu sei que tu vai usar e aí eu vou ser obrigado a fazer aquilo que eu não quero, porque eu gosto muito da tua pessoa. Então eu fui em outro, que me conhecia, mas não tanto assim, e ele não se importava com nada disso, ele simplesmente pegou uma certa quantidade e me passou, e aí eu fui. Vendi uma pequena parte, mas vendi fiado, não me pagaram, e a outra, o restante, eu usei. Veja bem, estou contando um pouco para você entender que eu não caí aqui de paraquedas. Não caí aqui de paraquedas. Não vim aqui falar de um termo técnico de que eu aprendi no livro. Não,
numa vida que eu vivi, no uso compulsivo do crack. Exatamente. Eu fui um usuário. Eu fui um usuário. Então, aqui quero mostrar a você que eu fui, hoje, vivo em recuperação. E que você também consegue. Tá? Então, ou seja, eu tô criando este curso onde vou estar ensinando para você as mesmas ferramentas que eu coloco em prática. Eu não estou dizendo que vai funcionar para você. Eu estou dizendo que serve para mim, que está funcionando para mim. Que possa ser que funcione para você. A substância química é crack. Não vou dizer que é a mesma porque a que eu usei já acabou. Mas ela vem do mesmo material, da mesma fonte, da folha lá da coca. Então, eu fui usuário. Eu conheço muitas estratégias que eu utilizava enquanto ainda eu era usuário. E muitas coisas que me colocaram dentro desse redemoinho, que todo girando a mim, aonde eu olhava, era o crack. A substância, a droga, o uso, o vício, tudo estava girando em torno do vício. Então eu vivia 24 horas para o uso. Já não dormia. Já não me dedicava a mais nada. Leitura? Nem pensar. Assistir? As amizades? As amizades de pessoas corretas, no sentido de não se envolve com tráfico, não se envolve com substâncias químicas, que não se envolve com a malandragem sobre outras pessoas. Estava tudo acabando. Chegava na casa de alguém, as pessoas escondiam os bens materiais de mais precioso com medo de eu levar. Eu vi amigos sendo mortos por dívidas pequenas dessa substância química. Amigos que foram mortos por apenas R$200 de dívida. Amigos que foram mortos por menos disso. Irmão cortou o dedo do outro irmão com facão por causa da substância química. Pai e filho foram mortos. Tudo relacionado às drogas. Mas em específico aqui quero falar para você da experiência que tive com o crack. Como eu estou fazendo para um dia de cada viver sem o uso dessa substância. Como estou me mantendo. Quais ferramentas são importantes que estão funcionando para mim. E que você, colocando em prática, é possível funcionar também para você. Mas como assim, Rafael, é possível? Porque depende de como você vai utilizar essa ferramenta. Depende de como você vai colocar em prática essa ferramenta. Tá entendendo? Tudo na vida é de como você vai vivê-la. Então, com 18 anos de idade, eu passei por essas dificuldades e dando um retorno a essa parte que o traficante me passou a substância química no valor de R$200. R$200. Quando chegou o prazo de fazer a prestação de conta, eu não tinha o dinheiro e eu já estava perdido e ele mandou me matar. É a lei. Mandou me matar. Os caras foram lá me procurar, não me encontraram. Outros foram lá e também não me encontraram, até que ele pessoalmente foi. E quando ele foi na porta da casa da minha mãe. E chegando lá encontrou a minha mãe.
E a minha mãe implorou para aquele homem para que ele não fizesse nada comigo. No meio da rua, várias pessoas próximas, ela se ajoelhou perante esse traficante, ex-traficante, que agora já é um pai de família, respeitado, lá, até evangélico e tudo. Ele viu aquela cena da minha mãe se ajoelhando aos seus pés, implorando para ele não me matar. Ele deu um prazo. A minha mãe foi e conseguiu o dinheiro, pagou a dívida. Eu não paguei, foi minha mãe que pagou para ele não me matar. Então, falando para você aqui, que é uma realidade. Infelizmente, muitas pessoas perderam a sua vida. Muitos pais estão sendo mortos pelas dívidas dos filhos. Muitas pessoas estão perdendo o que é mais precioso para si, a sua família, estão perdendo os amigos, verdadeiros amigos. Estão perdendo tudo por essa droga. Ela é uma droga fria, depressiva. Ela te isola de tudo e de todos. Ela te faz entrar numa paranoia que tudo à tua volta está errado menos você. Você começa a desconfiar da sua própria sombra. Você começa a se assustar até mesmo com o bater da porta. Essa droga, infelizmente no Brasil, ela está aumentando o número de pessoas que estão sendo adeptas, ou seja, usuárias dela. Muitas. E a maioria, infelizmente a maioria, são de classe baixa. Assim como eu, várias outras pessoas. Então, nós vamos dar seguimento nos próximos vídeos. Nós vamos estar falando, tá, de episódios que eu vivi enquanto eu usava essa substância química, para você entender ao ponto que ela leva, ao ponto que ela te faz ir no fundo do poço, as loucuras que você faz para consumir essa substância química. Tudo que você vai fazer, que você faz, que eu fiz, muitas coisas mesmo. Então fique ligado, esperto. Se você ainda não é inscrito no canal, só se inscreva se você quiser. Só dê o like positivo ou negativo se você quiser. Só comente alguma coisa se você quiser. Se você não quiser, fique à vontade de só assistir. E se você não quiser assistir, não tem problema também, tá bom? Porque aqui é para quem quer. Não é para qualquer um, não. É para quem quer. Ah, Rafael, mas é um curso. Exatamente, é um curso. É um curso. Mas que Deus abençoe sua vida. Que transforme grandiosamente. Ah, Rafael, mas eu estou aqui assistindo, mas não é eu que sou usuário, é meu filho, ou meu pai, minha mãe, minha avó, seja lá quem for. E aí? Se não é você, você vai aprender com as minhas experiências, muitas coisas que são semelhantes ao que acontece com essa pessoa que é usuário de substância química. Quer um detalhe? Essa pessoa já é um usuário há mais de um mês. Pode ter certeza que essa pessoa não dorme bem. Não dorme bem. Horários às quais ela vai dar um cochilo, vai dar uma cochilada. Vai estar em torno ali de 1h, 2h da manhã e olha lá. Vai passar a maior parte do tempo se isolando das outras pessoas. Em parte ela vai dizer que está dormindo, para não ser perturbado e nem incomodado porque ela quer ficar sozinha. Porque essa droga ela faz com que a pessoa se isole. Ela se isole. É por isso que lá no nosso bairro a gente chamava de zumbis. Os zumbis só apareciam quando estava escuro. Enquanto a luz do sol estivesse batendo, não aparecia ninguém. A não ser se fosse para ir comprar e se esconder logo. Era assim. Então, fique esperto aí. Que Deus abençoe sua vida, sua história. E até o próximo. Tchau, tchau.